Olá, sejam bem-vindos a mais um no Covil do Off Gamer. E hoje nós vamos falar sobre ela, a Fórmula 1. Ela já está aí prontinha para começar. E nesse vídeo nós vamos falar sobre as novas regras da temporada de 2025, pilotos, escuderias. Temos um brasileiro para torcer este ano, hein? Ó, essa temporada promete. Temos um brasileiro para torcer na Fórmula 1. Então, quem gosta de assistir, quem gosta de fazer trading, vai ter aí um prato cheio nessa temporada. E claro, para falar sobre todos esses assuntos de forma mais profunda, o CX vai falar com vocês. Sejam bem-vindos, meus queridos. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no nosso Covil, aquele nosso cantinho de trabalho, onde vocês sabem que o off-game de fato acontece, onde a gente discute, onde a gente faz reuniões, da onde saem as ideias. E hoje aqui a pauta, claro que era a Fórmula 1, então decidimos aqui parar um pouquinho para conversar um pouquinho sobre a Fórmula 1 e conversar um pouquinho sobre essa temporada, né? Essa temporada de 2025 que tem tudo para ser uma temporada bem interessante. A maioria das pessoas mostrando ou pensando, falando sobre essa temporada como a melhor temporada da Fórmula 1 nos últimos anos. Será que vai ser assim? O ano passado já foi espetacular, muitos pilotos diferentes ganhando corridas, muitas equipes diferentes ganhando corridas, então a expectativa que se gera para essa temporada de Fórmula 1 é obviamente muito alta. E é sobre isso um pouquinho que a gente vai falar. Primeiro, falar sobre coisas básicas, sobre entender a Fórmula 1, como a Fórmula 1 funciona, como são pensadas as coisas dentro da Fórmula 1, um geralzão para vocês poderem acompanhar a temporada de 2025 de maneira mais tranquila. Primeira coisa que a gente vai se apegar aqui, quando a gente fala da temporada de 2025, eu sei que tem muita coisa, né? Tem muita coisa que chama mais atenção do que isso, como pilotos, como as equipes e tudo mais, mas o que é importante a gente saber da temporada de Fórmula 1 que vai começar a temporada 2025? A primeira coisa que a gente precisa entender, que a gente precisa conhecer, são as novas regras. Sempre que começa uma temporada, a Fórmula 1 normalmente tem alguma mudança, algumas regrinhas novas para a gente acompanhar. E antes de falar das regras, e por que tantas regras, e a Fórmula 1 está sendo muito esperada em 2026, né? A próxima temporada, ela está muito esperada porque vai acontecer uma revolução absurda nas regras da Fórmula 1. Então, ano que vem é o ano da grande revolução de regras. Mas isso não quer dizer que esse ano não vai ter regras também. Uma coisa também muito curiosa de falar sobre regras é que quando a Fórmula 1 é criada, né, e a Fórmula 1 ela é um celeiro infinito de polêmicas, de histórias, de política, de, de poder do dinheiro. Então, a Fórmula 1 é um celeiro infinito dessas histórias muito, muito gostosas e que algumas pessoas gostam mais, outras gostam menos, mas que sim, reflete sim a sociedade mundial e como ela lida com as coisas, desde negócios, a dinheiro, a ganância, a tudo. Quando lá atrás, se a gente voltar muito, muito, muito lá atrás, quando a Fórmula 1 ela é criada, ela é pensada, ela é concebida, a gente tinha o livro de regras da Fórmula 1, ele tinha uma página. Ele tinha uma página, era uma folha. Hoje, o guia completo de regras da Fórmula 1, porque as regras da Fórmula 1 elas são divididas em regras técnicas e regras esportivas. Tá? Se você juntar as duas,
você vai ter um livro de regras de mais ou menos 280 páginas hoje. E as pessoas falam, poxa, mas como, né? Como? Por que evoluiu? Por que tantas regras foram adicionadas àquela primeira ideia da Fórmula 1 desde que ela foi concebida? Isso é tão legal, isso é tão interessante de falar, porque o conjunto de regras da Fórmula 1 e a maneira como elas vão sendo criadas e vão sendo evoluídas nada mais é do que uma resposta à inacreditável, mas ao mesmo tempo fantástica capacidade humana de burlar e trapacear as regras. Então, a Fórmula 1 nada mais é do que um conjunto de regras, um livro de regras que se adapta temporada após temporada, à medida que, principalmente, né, engenheiros fantásticos dão um jeito de burlar a regra. É uma coisa impressionante, mas ao mesmo tempo que as pessoas às vezes acham que isso é ruim, também é um exemplo de como o ser humano ele é capaz de, através da inteligência, burlar, achar brechas e criar vantagens para ele mesmo. Né? Para vocês terem uma ideia, a Fórmula 1 já teve, sei lá, coisas inacreditáveis e que foram e que precisaram ser escritas na regra porque não estavam nas regras. E porque não estavam nas regras, os engenheiros deram um jeito de fazer a coisa acontecer. Por exemplo, em um determinado momento da história da Fórmula 1, por exemplo, nunca foi escrito. Hoje está na regra isso. Tá? Alguém pode achar um absurdo ou falar assim: nas regras da Fórmula 1 está escrito assim: o carro precisa ter um volante, um motor e quatro rodas. Alguém pode achar lá. Isso é um absurdo. Mas isso não existia na regra. E em determinado momento da história da Fórmula 1, nós já tivemos um carro de Fórmula 1 com 6 rodas. Eram 6 pneus. Por quê? Porque foi uma maneira de burlar a regra e tentar tirar uma vantagem sobre isso. Então, por isso que as regras da Fórmula 1 elas são fantásticas e a maneira como a Fórmula 1 lida com isso também, inclusive dentro da Fórmula 1, tem uma maneira, uma filosofia de pensamento que ela é polêmica, como quase tudo na Fórmula 1, é polêmica, porém, no mínimo interessante. E é uma filosofia de pensamento que, não, obviamente, não está só dentro da Fórmula 1, ela extrapola para áreas de business e tal, que diz o seguinte: trapacear não é errado. Errado é ser pego trapaceando. Então a Fórmula 1 leva isso como uma coisa natural. E por que eu estou contando essas histórias para vocês? Exatamente para a gente entrar no que muda na Fórmula 1 2025 em termos de regras. Porque elas evoluem, elas se atualizam exatamente para evitar isso. A primeira regra diferente de 2025 será a regra da pontuação para quem faz a volta mais rápida. Esta regra caiu. E essa temporada não vai ter mais uma pontuação, um ponto extra para quem fizer a volta mais rápida da corrida. Isso não vai existir mais. Isso já existiu na Fórmula 1 lá muito lá atrás, em 1950, caiu e depois voltou há pouco tempo atrás e agora vai cair de novo. Né? E por que cair? Né? Qual é a razão das equipes terem votado contra essa regra? Um determinado GP da Fórmula 1 tinha o Max Verstappen brigando com o Lando Norris pelo título do campeonato, uma briga apertada naquele determinado momento, e o Lando Norris naquele momento da prova tinha a volta mais rápida.
Isso geraria para o Lando um ponto a mais, que naquele momento do campeonato era importante. Pois bem, o último colocado da corrida era o Daniel Ricciardo, de uma equipe que pertence à Red Bull, que também é a equipe do Max Verstappen. Obviamente, essa não é a explicação oficial do grupo Red Bull, mas o que entende-se é: vamos usar um carro nosso na última volta, param o carro do Ricardo, dão ao Ricardo pneus novos e toda a possibilidade que ele tem possível para voltar para a pista e fazer uma volta mais rápida. E com qual objetivo? Apenas tirar a pontuação extra do Lando Norris. O Ricardo nunca poderia ganhar aquele ponto, porque para ganhar o ponto extra pela volta mais rápida, você precisa estar necessariamente entre os 10 primeiros. O Ricardo era o 20º colocado da prova, e essa volta mais rápida foi usada apenas para prejudicar um piloto em condição de disputa de título. Essa é uma daquelas coisas que a gente fala, né? Que a Fórmula 1 usa. É um tipo. É usar as regras a seu favor, prejudicando as outras pessoas. Então, não pode mais. Isso, para evitar esse tipo de coisa, a Fórmula 1 eliminou esse ponto extra para a volta mais rápida. Então, não, de jeito nenhum, esse ano não vai ter ponto extra para a volta mais rápida. A segunda coisa que muda aqui, a segunda regra que muda esse ano, é a regra do peso. Como assim, se é que essa regra do peso? Os carros esse ano vão poder ser mais pesados. Isso vem sendo uma evolução da Fórmula 1 a cada mudança de regras, tá? Os carros hoje eles pesam até 798 quilos mínimo. Eles vão passar a pesar um mínimo de 800 quilos. E alguém pode estar perguntando: nossa senhora, vai mudar de 798 quilos para 800 quilos? Grande porcaria isso aí, 2 quilos num carro. Só que tem um fator muito importante quando a gente fala de um carro de Fórmula 1. O peso do carro é o peso do carro mais o peso do piloto. Esses 2 quilos que a Fórmula 1 está adicionando ao carro, na verdade ela não está adicionando ao carro, ela está adicionando ao piloto. Por que isso? Para tornar a competição mais justa para todo mundo. Não porque os pilotos são gordinhos, porque não tem nenhum na Fórmula 1, mas porque os pilotos são maiores. E pilotos mais altos tendem a ser mais pesados, e isso gera um desequilíbrio competitivo entre eles. Então agora, com a mudança do peso do carro para 2 quilos a mais, os pilotos, ao invés de oscilarem até 80 quilos, vão ter a liberdade de oscilar até 82 quilos, o que pode parecer pouco, mas se você é um pouco mais alto, você sabe que esses 2 quilos fazem muita diferença. Então essa é uma nova regra, o carro mais pesado. E o carro mais pesado é uma regra desta temporada, e é uma regra que vem sendo uma tendência da Fórmula 1. Dessa vez, eles mudaram um pouco o peso do carro para deixar mais competitivo a briga entre os pilotos. Mas a gente já teve outras mudanças de regra que deixaram os carros mais pesados por vários outros motivos, como, por exemplo, materiais para sistema de segurança do próprio piloto e do próprio carro, usando materiais mais pesados, e isso já vem sendo uma tendência da Fórmula 1 nos últimos anos. Então, essa temporada, carros mais pesados e pilotos mais pesadinhos, se for necessário. Vamos então para a terceira regra. A terceira regra ela é interessantíssima. Foi autorizado um sistema de resfriamento interno
do carro, que na verdade é o resfriamento do piloto. E isso daqui acontece por quê? O grande responsável por essa mudança aqui é o Grande Prêmio do Catar, em Lusail. É um calor assim inacreditável que acontece ali, tá? Não é uma corrida de Fórmula 1, é um sofrimento extremo para os pilotos ali. Essa regra avisa o quê? Essa regra, obviamente, como a outra, ela visa dar mais competitividade para a corrida e ela visa preservar também fisicamente os pilotos, e fisicamente preservados, eles vão também ter condições de proporcionar corridas melhores. Como funciona, CX, esse sistema de resfriamento dos pilotos? Bom, eles vão usar uma camisa por baixo do macacão, e dentro dessa camisa a gente vai ter alguns dutos, e por esses dutos você pode colocar água, vapor de água ou uma solução de cloreto de sódio. E esse fluido ele vai passar pelos dutos através de um acionamento via bateria. Vai ser adicionado aos carros uma bateria, e essa bateria vai acionar esse sistema de resfriamento direto no corpo do piloto. Além disso, quando isso for permitido, os carros também vão poder mudar um pouco as saídas e entradas de ar para que passe mais ar na direção dos pilotos também, para melhorar o sistema de resfriamento dentro do cockpit. Importante sobre essa regra aqui: ela vai ser acionada sempre que a corrida for disputada a uma temperatura de pelo menos 30,5 graus Celsius. A partir dessa temperatura, o diretor da prova autoriza o uso, e a partir da autorização dele, as equipes acionam esse sistema de resfriamento. Outra coisa importante sobre o sistema de resfriamento: como ele funciona através de bateria, essas baterias têm que ser acopladas ao carro. Nas corridas em que isso acontecer, os carros serão autorizados a ter um excesso de 5 quilos, então, além daqueles já previstos na regra. Então, sistema de resfriamento que não existia, que agora vai existir para deixar os pilotos um pouco mais confortáveis. Regra número 4: flexibilidade das asas. Isso aqui foi o que a gente chama de a grande sacada da McLaren o ano passado. É bom dizer que isso não é uma coisa exclusiva da McLaren, todas as equipes usam. As asas do carro de Fórmula 1, tanto as traseiras quanto as dianteiras, eles são construídos com materiais que se dobram automaticamente à medida que o ar passa pelo carro. Eles se dobram, e isso dá para o carro mais velocidade, principalmente velocidade reta. Ano passado, a McLaren conseguiu desenvolver um material e colocou esse material na asa traseira do carro, de maneira que quando a McLaren estava em reta, essa asa se dobrava e dava para a McLaren um plus de velocidade de reta, além daquele já produzido pela abertura de asa quando um carro está apenas um segundo atrás do outro. Isso foi uma grande sacada da McLaren. Muitas equipes depois copiaram, obviamente, isso durante o ano. Algumas nas asas traseiras, outras nas asas dianteiras. A regra mudou, a regra está bem mais rígida, tanto para a asa traseira, quanto para a asa dianteira, quanto para os materiais que podem ser usados. Então, a gente deve ver o quê? Carros com menos flexão de asa traseira e asa dianteira. Aí, se vai ser cumprido isso ou não, os engenheiros vão, durante a temporada, ter que dar uma solução ou não. Mas o fato é, foi detectado, isso gerou sim uma vantagem para a McLaren. O Oscar Piastri vence uma corrida no ano passado
exatamente por causa desta vantagem, e isso mudou para essa temporada. Então, algumas vocês vão vendo que as regras elas vão sendo incorporadas e atualizadas exatamente na maioria esmagadora das vezes. Por quê? Porque ou alguém está, na maioria das vezes, não, todas as vezes é porque alguém está tirando vantagem daquilo. E algumas vezes é só para tirar vantagem, outras vezes é para tornar a coisa, o esporte mais competitivo. Quinta mudança de regra aqui. A quinta mudança de regra também é sobre uma sacada que as equipes, principalmente as maiores, tiveram no ano passado. Era proibido treinos, né? Não se pode treinar durante a temporada. Mas a regra não dizia nada sobre não se pode treinar com outros carros que não seja o carro que eu estou usando. Então as equipes começaram a fazer testes e mais testes e treinos com os próprios carros, só que os carros antigos. Então você estava na temporada 2024, a regra dizia sobre carros 2024, mas não dizia nada sobre carros 2022, 2021, e as equipes começaram a fazer testes de desenvolvimento, entre outras coisas, nesses carros mais velhos. Isso não é proibido esse ano, mas isso ficou limitado. Então, esses treinos com carros antigos ficaram limitados. Limitados em horas totais, limitados em horas por piloto, limitados em horas por dupla de pilotos. Então, essa temporada vai ser bem mais difícil de fazer, porque o corte de horas foi drástico. De um ilimitado da temporada passada, passou para pouquíssimas horas esse ano. Então, isso também, a ideia aqui é a mesma, é trazer mais competitividade e deixar cada vez mais as equipes parecidas umas com as outras. E, finalmente, né, graças ao Grande Prêmio do Brasil, aqui em Interlagos, no ano passado, uma chuva absurda no final de semana, teve-se um grande problema no sábado aqui em Interlagos, o treino precisou ser cancelado, o treino de formação do grid de largada, e teve-se uma certa polêmica se ia ser possível fazer o treino no próprio domingo ou como que se ia definir o grid de largada se não pudesse ser feito aquele treino. Esse ano, a regra é bem clara em relação a isso. Se por qualquer evento externo, né, não se puder fazer o treino de classificação para o grid de largada, o grid de largada será dado de acordo com a posição que o piloto estiver no campeonato geral. Claro que essa regra não vai ser aplicada à primeira corrida do ano, mas não me parece que a primeira corrida do ano vai gerar esse problema, tá? Então, é isso. São as 6 regras novas da Fórmula 1 para esse ano. Importante sempre de mencionar, porque fazem parte do calendário. Então, não tem mais ponto para a volta mais rápida. O carro pode ser mais pesado para beneficiar pilotos maiores que precisam de mais peso. Um sistema de resfriamento interno do cockpit foi autorizado a partir de 30,5 graus Celsius. As regras para materiais que flexibilizam as asas, tanto traseiras quanto dianteiras, está muito mais rígido, vai ser muito mais difícil tirar vantagem disso. Haverá uma limitação para treinos e testes com carros com versões antigas dos fabricantes que estão no campeonato de Fórmula 1 e, finalmente, corridas que por motivos externos não tiverem condições de executar o treino de classificação para a corrida, a posição de largada será definida pela posição do piloto na classificação geral do campeonato. Essas são as regras para a Fórmula 1 de 2025. Passando um pouco das regras, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o calendário, né? Porque todo mundo é um pouco curioso sobre o calendário da Fórmula 1. Assim como no ano passado, nós vamos continuar com 24 corridas. Isso não mudou.
Eram 24 corridas em 2024, serão 24 corridas também em 2025 e serão as mesmas corridas. Só que é uma coisa bem importante: serão as mesmas corridas, não vai ter a entrada de nenhum circuito novo. Então, todos os circuitos conhecidos pelos pilotos, pelo menos aqueles que não estão na primeira temporada. Então, repete-se as corridas, mas não repete-se o calendário. Vão ter algumas mudanças pequenas. Por exemplo, a primeira corrida do ano volta a ser a Austrália. Depois de muito tempo, alguns anos, a Fórmula 1 abrindo a temporada no Bahrein. Dessa vez o Bahrein cai para a quarta corrida do campeonato e a Fórmula 1 abre a temporada na Austrália e não no Bahrein. Essa é uma novidade da temporada de Fórmula 1. Uma outra coisa também importante de dizer sobre o calendário da Fórmula 1 é entender, né? Entender o calendário da Fórmula 1 é muito importante. Como a Fórmula 1 organiza o seu campeonato? Ela organiza no que a gente chama de uma sigla WEW, né? Que traduzindo para português é Mundo, Europa e Mundo. A temporada tem 3 pernas bem definidas, com uma única exceção. No meio da temporada europeia disputa-se o Grande Prêmio do Canadá. É a única exceção, porque por motivos climáticos. Obviamente, o Canadá é um lugar muito frio e você precisa aproveitar a melhor temperatura possível lá. Então, por esse motivo, o Canadá é a única exceção. Mas a Fórmula 1 começa na sua primeira perna fora da Europa. Aí vem a pergunta: por que fora da Europa, Ciex? Porque a Fórmula 1 acompanha, na maior parte das vezes, quando possível, o verão. As corridas preferencialmente são disputadas no verão ou próximo dele, tá? Por isso que o começo da temporada não tem a Europa. Então a temporada é dividida em 3 pernas. A primeira perna delas, que começa na Austrália no dia 14 de março e vai até Miami no dia 2, 13 e 4 de maio, ela engloba corridas disputadas na Oceania, Ásia e Estados Unidos. A partir do dia 16 de maio, a gente tem o que a gente chama de temporada europeia. São quando os países da Europa recebem a Fórmula 1. E essa temporada ela vai do dia 16 de maio, no Grande Prêmio de Imola, na Emília-Romana, até o dia 21 de setembro, quando é disputado o Grande Prêmio do Azerbaijão. Aqui são disputados todos os grandes prêmios europeus, com exceção do Canadá, que é o que eu falei para vocês. E, finalmente, a gente tem a terceira perna da temporada da Fórmula 1, quando ela sai da Europa de novo e ela viaja o mundo, aí passando por Ásia de novo, Estados Unidos, México e Brasil, que é o final da temporada, a última parte dela. E esse último terço da temporada, ele começa no dia 13 de outubro em Singapura e vai até o dia 7 de dezembro no Grande Prêmio de Abu Dhabi. Então é importante entender como a Fórmula 1 organiza a sua temporada. E a maneira como ela organiza a temporada é extremamente importante para as equipes criarem estratégias e planos para enfrentar a temporada. Então, todas elas sabem, começam fora da Europa, depois vão à Europa e terminam a temporada fora da Europa. Isso aqui é fundamental para você definir uma estratégia de campeonato, obviamente. Outra coisa nova na Fórmula 1. A Fórmula 1 normalmente, todos os anos, isso vai acontecer de novo, tá? Isso vai acontecer de novo. Ela tem uma pausa no mês de agosto, tá? Entre o Grande Prêmio da Hungria e o Grande Prêmio da Holanda, tá? Tem uma pausa ali de 3 semanas, tá? A Fórmula 1 para ali,
ela não disputa provas. Por quê? Porque ali é o alto verão europeu e existe um período de férias para todo mundo ali no verão europeu. Mas este ano nós não teremos apenas uma pausa no verão europeu, não. Nós teremos duas pausas. A gente vai ter essa pausa de 3 semanas entre o Grande Prêmio da Hungria e o Grande Prêmio da Holanda no mês de agosto e também teremos uma pausa em julho entre o Grande Prêmio da Inglaterra e o Grande Prêmio da Bélgica. Então vão ser não só um período de férias, como 2 períodos de férias para os pilotos e para as equipes esse ano. E importante mencionar, ambos os períodos de férias, sempre dentro da perna europeia da Fórmula 1. Acho que isso é muito fácil de entender, porque a maioria esmagadora das equipes e dos pilotos e de todo mundo que está envolvido na Fórmula 1 são europeus. Então, por isso, julho e agosto vão ser usados para férias, para a moçada descansar. Uma outra coisa de diferente esta temporada. Essa temporada a gente vai ter, normalmente, a gente não tem, mas o ano passado a gente teve 3 corridas no sábado. 3 corridas no sábado. E essas corridas no sábado aconteceram o ano passado devido à Fórmula 1 estar em países árabes no meio de um feriado árabe. Isso não vai acontecer esse ano, então esse ano nós não teremos 3 corridas no sábado. A única corrida que vai acontecer no sábado, essa temporada, na madrugada de um sábado para um domingo, é o Grande Prêmio de Las Vegas, que vai acontecer na madrugada de sábado para domingo no Brasil, mas ainda será sábado em Las Vegas. Então Las Vegas é a única corrida da temporada no sábado, diferente dos outros anos, onde a gente teve 3 corridas sendo disputadas no sábado. Uma outra coisa importante da temporada, do calendário da Fórmula 1, nós teremos três vezes corridas triplas. O que são corridas triplas? São corridas disputadas em 3 finais de semana seguidos. Tá? Isso vai acontecer 3 vezes na temporada. A primeira bem no comecinho da temporada, numa tripla que vai ter Japão, Bahrein e Arábia Saudita. Serão 3 finais de semana, 3 corridas. Isso daqui na primeira perna da Fórmula 1. A Fórmula 1 vai repetir uma trinca de corridas assim que ela entrar na temporada europeia. E aí lá a gente vai ver a segunda trinca de corridas, que vai ser logo no começo da temporada europeia também, assim como no começo da primeira perna. Imola, Mônaco e Barcelona também serão disputados em 3 semanas seguidas. E finalmente a gente vai ter a última trinca do ano lá no final do ano, lá no final da temporada, na terceira perna da temporada. Então veja como as corridas triplas elas são divididas, uma no começo da temporada, uma na temporada europeia e uma no final da temporada, depois que a gente sai da Europa outra vez. Que são as 3 últimas corridas do ano. Vegas, Qatar e Abu Dhabi também serão disputados em 3 semanas seguidas. Então serão 3 trincas de corridas esse ano. E finalmente, para terminar, para falar essa parte de calendário da Fórmula 1 aqui, serão 6 corridas sprint durante o ano, como já foi o ano passado, tá? A primeira sprint logo no começo da temporada, na segunda corrida, o Grande Prêmio da China. A segunda corrida sprint vai acontecer em Miami, na última corrida antes da temporada europeia. A terceira sprint já vai acontecer lá do meio para o final da temporada europeia, em Spa-Francorchamps, na Bélgica. Ali é uma obrigação você ter corrida sprint, é um circuito espetacular, tá? Depois a gente segue com as corridas sprint, a gente vai ter mais uma em um outro lugar que é muito interessante de ter sprint também, que é em Austin, nos Estados Unidos, aí já quando a Fórmula 1 sai dessa temporada europeia.
E finalmente a gente vai ter sempre, é impossível não fazer isso em Interlagos. Interlagos receberá também uma corrida sprint, então o Brasil vai ver de novo duas corridas no mesmo final de semana. E finalmente a última corrida sprint da Fórmula 1 esse ano será em Lusail, no Catar, que é um lugar assim espetacular, é um dos únicos lugares do mundo que recebe a MotoGP e a Fórmula 1. Então esse Grande Prêmio do Qatar, penúltima corrida do ano, dependendo de como a temporada chega lá, pode ser uma sprint decisiva e determinante para o título da temporada, essa sprint lá no Qatar, em Lusail. Sobre regras e sobre calendários, é isso que a gente tinha para falar para vocês. Mas a Fórmula 1 ainda tem, como eu disse, né? Ela é cheia de polêmicas, ela é cheia de histórias para contar. Então a gente tem aqui uma temporada de 20 carros, 10 equipes, falando um pouco das equipes. Vai ser a última, pelo menos a princípio, né? Vai ser a última temporada com 10 equipes e 20 carros. A partir de 2026 serão 11 equipes. Então a coisa vai expandir. A Fórmula 1 vai ficar, além de todas as mudanças de regra, a Fórmula 1 vai ficar maior em 2026 com mais uma equipe e mais 2 carros. As equipes são já as conhecidas, não estão mudadas há vários e vários anos, então é por isso que eu vou me apegar aqui a alguns pontos sobre pilotos. Eu vou me apegar aqui primeiro aos novatos, aqueles que são totalmente novatos e aqueles que não são tão novatos assim, porque já correram algumas vezes na Fórmula 1 ou substituindo um piloto, principalmente durante a última temporada. Mas aqui ficam os novatos da temporada, Jack Doohan correndo pela Alpine, tá? Provavelmente aqui, de longe, entre todos os novatos, o mais fraco de todos, o Jack Doohan. É bem discutível essa opção da Alpine pelo Doohan, mas ele está lá. Então, primeiro ano de Fórmula 1 para o Jack Doohan na Alpine. Outro novato da temporada, Oliver Bearman, esse com bem mais talento que o Jack Doohan, mas que já correu de Fórmula 1. Né? O Oliver Bearman substituiu o Carlos Sainz em algumas corridas o ano passado. Então o Bearman não é novidade, vai correr de Fórmula 1 sem problemas nenhum. A gente tem Andrea Antonelli correndo pela Mercedes aqui um piloto que para o mundo, para o planeta Terra, a expectativa sobre o Antonelli ela é brutal. Ela é brutal e vai ser muito interessante se esse menino vai conseguir lidar com tudo isso. Porque o Antonelli é tratado como um extra classe. Mas está chegando, primeiro ano de Fórmula 1, muito novo o Antonelli. Vamos ver como é que ele vai lidar com essa pressão toda. E vale a pena dizer só um ponto sobre o Antonelli. Existe muita expectativa sobre ele, muita. Com certeza, de todos os pilotos do grid que estão começando aqui a temporada, é o que se tem mais expectativa é o Antonelli. Mas a Mercedes já meio que se blindou sobre isso daí. Existe um acordo que não é verbalizado, mas que se sabe que existe, que caso o Antonelli não comece bem a temporada, sinta muita pressão, não mostre resultados de cara, é conhecido um acordo entre a Mercedes e a Williams e pode acontecer uma troca no meio da temporada entre o Antonelli e o Carlos Sainz, que está lá na Williams, que pode beliscar um assento na Mercedes, caso o Antonelli
tenha bastante dificuldades na temporada. A Mercedes pensa em fazer isso para dar ao Antonelli experiência dentro de uma equipe que ele não vai ter tanta pressão assim. Mas ele começa o ano de Mercedes e existe muita expectativa sobre esse menino. Isaac Hadjar também é novo, está na equipe Racing Bull, a segunda equipe da Red Bull, vai correr com o Tsunoda. O Hadjar é o vice-campeão, né, da Fórmula 2, então não é um cara que chega aqui sem resultado nenhum, mas que tem mentalmente o Hadjar não é um primor. Ele tem alguns probleminhas e é isso que vai ser analisado durante todo o ano. É sentar num assento da Red Bull ali, é sentar numa chapa quente, porque a gente sabe, a Red Bull já fez isso com outros pilotos, se sentar ali e não apresentar resultado, vai sair, e é isso. E finalmente aqui, deixa eu falar sobre o que interessa pra gente. Primeira temporada de Gabriel Bortoleto. O Bortoleto que a gente deseja toda a sorte do mundo para ele. Está sentado no carro da Sauber. A Sauber que esse ano chama-se Sauber, mas que o ano que vem vai se chamar Audi. Então existe um investimento todo por trás dessa equipe. É um carro em desenvolvimento. O companheiro de equipe do Gabriel vai ser o Nico Hülkenberg, que é um cara extremamente talentoso e muito experiente. O Hülkenberg está ali para ele, Hülkenberg desenvolver o carro, e vai ser uma baita de uma oportunidade do Bortoleto também ganhar muita experiência trabalhando um ano com o Hülkenberg. Muita sorte para o Bortoleto, que tem muito talento, é um menino de talento espetacular, e se tiver um pouquinho de sorte, tem todas as possibilidades de ir alavancando, melhorando equipes e chegar longe na Fórmula 1. Lembrando sempre que o Bortoleto é um piloto da McLaren, empresariado pelo Fernando Alonso, tem muita entrada no grid. Se mostrar talento, ninguém vai exigir do Bortoleto vitórias, pódios. Mas se ele mostrar um bom trabalho na Sauber, tem muita chance de evoluir dentro da própria Fórmula 1. Muita sorte para o Bortoleto e vamos que vamos. Falando rapidinho sobre os pilotos mais experientes, fica aqui mais um ano de Lance Stroll, né? Ninguém é o filho do dono, óbvio, né? Por isso que ninguém tira o Lance Stroll da Aston Martin, mas a grande questão é até quando o pai dele vai bancar ele ali, né? Esse é o grande ponto. Por enquanto ele está lá, é o único VIP do mercado, o cara é o dono da equipe, não é verdade? E até quando o pai dele vai bancar ele lá. Fernando Alonso está ali, e aqui eu vou destacar Fernando Alonso e vou destacar Carlos Sainz, dois pilotos super experientes, super competitivos em carros que devem, porque a gente não sabe como vai ser a evolução dos carros ainda, devem andar no meio do pelotão, e no meio do pelotão são caras muito experientes e que devem trazer ótimos resultados para suas equipes. Max Verstappen, agora com um novo companheiro de equipe, o Liam Lawson. Vamos ver como é que vai ser essa temporada da Red Bull, como é que vai ser a temporada do Verstappen. Verstappen que tem muita estrada para queimar na Fórmula 1, tem só 27 anos, muita coisa para a gente ver ainda de Max Verstappen, dessa vez com o Liam Lawson. Claro que ninguém vai exigir nada do Liam Lawson do tipo vá ser melhor que o Verstappen, mas que a Red Bull está esperando que ele faça alguma coisa. Não é difícil também, né? Que ele faça alguma coisa melhor que o Sérgio Pérez, tá, com certeza. Aqui também vale mencionar o George Russell, primeiro ano do Russell como dono da Mercedes, né? Agora ele é o dono da Mercedes, ele é a cara da Mercedes, ele é o homem da Mercedes, é o piloto número 1. Chegou o momento dele,
Óbvio, a Mercedes precisa ajudar o George Russell, mas tem muito talento no Russell. Tem capacidade para ser campeão de Fórmula 1? Tem sim. Precisa melhorar algumas coisinhas ainda? Precisa, mas é um ano para acompanhar o George Russell de perto. Afinal de contas, ele assumiu a equipe que era do homem que agora veste vermelho, Lewis Hamilton, e a sua estreia na Ferrari. Vamos ver o que a Ferrari tem, vamos esperar as corridas, o que a Ferrari vai entregar, mas com certeza absoluta essa dupla da Ferrari aqui, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, é para mim a dupla mais forte do grid. Talvez não sejam campeões do mundo, isso depende muito do carro que a Ferrari entregar, e não só do carro que a Ferrari entregar, como a Ferrari vai desenvolver esse carro durante a temporada. Mas pensando em Mundial de Construtores, é uma dupla fortíssima, é uma dupla favorita a brigar pelo título de construtores, com certeza são dois pilotos de talento. Bom, não se precisa falar do Hamilton, né? Mas o Leclerc é um piloto rápido, é um piloto que tem talento, é um piloto que, se melhorar uma coisinha ou outra, tem chance também de ser campeão do mundo, por que não? E, finalmente, falta aqui falar da McLaren, que, assim como a Aston Martin, apenas as duas mantiveram os dois pilotos nessa temporada, Lando Norris e Oscar Piastri. Se espera uma evolução grande do Piastri para essa temporada, vale lembrar que o Piastri, ele é hoje o que o Antonelli está sendo. Quando o Piastri chega na Fórmula 1, ele chega com o mesmo status do Antonelli. Fez a primeira temporada dele por uma equipe maior o ano passado e a expectativa é que o Oscar Piastri mostre mais essa temporada. Mas ali é uma dupla fantástica, Piastri e Lando, é uma dupla fantástica e aqui todos os olhos do mundo voltados para Lando Norris, porque hoje, antes do primeiro sinal verde, com certeza é o cara de quem se espera mais competitividade contra o Max Verstappen. Vamos ver se o Lando melhorou, principalmente no clutch das corridas, nas tomadas de decisão. Se ele melhora isso esse ano, se melhorar, a McLaren tem na mão. A McLaren é a atual campeã de construtores, ela deve defender sim esse título, tem pilotos para isso, e Lando Norris é de enorme expectativa que o Lando brigue pelo título dessa temporada. É isso, meus queridos, um resumão do que vem aí pela temporada de Fórmula 1. Calendários, regras novas, equipes com pilotos novos, só 2 equipes seguraram seus pilotos de uma temporada para outra, então teve muita mudança no grid, muita gente nova, muito piloto novato no primeiro ano, muitas duplas novas, algumas regras diferentes, calendário com corrida tripla, com corrida sprint, com 2 férias no ano. Vamos lá, vamos encarar e vamos ver como é que vai ser essa temporada de Fórmula 1 2025. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje aqui, esse guia da Fórmula 1 2025. Agradecer muito vocês se ficaram até aqui com a gente. Se ficaram até aqui, a gente pede para vocês, deixa um likezinho no vídeo. Se não está inscrito no nosso canal, se inscreve no canal. Sempre tem coisa nova aqui, sempre tem acompanhamentos, coisa nova. Fiquem com a gente. Meus queridos, um super abraço a todos. Fiquem bem e a gente se vê aqui em breve numa próxima oportunidade.